Uma coisa que eu acho interessante falar é sobre as 3 leis da sugestão, ou 3 leis da hipnose. A primeira delas é a lei da atenção concentrada. Então, na nossa mente, quando a gente foca em uma coisa, em um tema, em um objeto ou um objetivo, e principalmente no estado de relaxamento igual a hipnose nos coloca, a tendência é que aquela ideia se realize. Porque no mundo das possibilidades, aquilo a gente ele já existe na nossa imaginação. O segundo ponto seria a lei do efeito reverso. É o seguinte, sempre que a fantasia está competindo com a realidade, a tendência é que a nossa mente faça com que a fantasia vença. E isso acontece quando a gente quer fazer alguma atividade física e fica ali, quero, mas fica só na vontade, quer emagrecer, mas não consegue, quer parar de fumar, mas não consegue. Então, em geral, problemas de hábitos, eles são travados pelo nosso inconsciente. Por quê? Vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo prático. Imaginem aí que há uma tábua no chão de meio metro. E aí eu vou falar assim, Neuzinha, você consegue atravessar essa tábua daqui até ali? A tábua no chão. Você nem vai pensar, você já vai pisar ali e vai atravessar, ok? E aí eu vou falar, ó, Neuzinha, agora nós vamos colocar a tábua a meio metro de altura. Mas ela continua com meio metro de comprimento. Você pode atravessar? Você já vai pensar assim 2 vezes, mas vai atravessar. Se eu colocar essa tábua a uma altura de 2 metros, lembra que ela tem meio metro só de comprimento. Você vai atravessar? Aí começa uma briga interna entre a realidade de você subir, desequilibrar, cair, quebrar uma perna, acontecer 1001 coisas, você é impedido porque a fantasia vence. Vamos exagerar um pouco mais no exemplo. Se essa tábua de meio metro fosse colocada a uma altura de 16 andares num prédio, é a mesma tábua, a altura que é diferente. A fantasia sempre ganha. O nosso inconsciente começa a processar e a pensar tantas coisas que te impedem de realizar. A terceira lei, gente, da sugestão é a lei do efeito dominante. O que é isso? É quando uma emoção ela está associada a uma sugestão, aquela sugestão ganha força. E é por isso que dentro da técnica da hipnose, a gente, de forma geral, a gente usa várias técnicas no momento de indução hipnótica. Técnica da confusão, técnica da dissociação, a técnica da sugestão direta, no nosso caso hoje para emagrecimento, a técnica de sugestões através das metáforas e por aí vai, porque cada um tem uma forma de funcionar e de absorver essas sugestões. Então, o que para de repente para o Humberto não funciona, para a Luciana pode funcionar. E aí, quando a gente está em consultório, num atendimento personalizado, conhecendo mais o paciente, a gente tem um feeling melhor de qual técnica utilizar. Quando a gente está aqui numa live querendo uma indução mais abrangente para poder beneficiar o maior número de pessoas, a gente usa um mix de técnicas. Isso é uma parte muito teórica, muito da psicologia mesmo, que vocês não precisam de saber para entender que funciona. É um trabalho de cooperação. Nada acontece se você não quiser e não se permitir. Então vamos lá para as recomendações? Primeira coisa que você tem que olhar aí, se é a primeira vez aqui com a gente, é olhar a bateria do celular. Eu quero que vocês fiquem numa posição confortável, preferencialmente assentados. Privacidade, vocês vão precisar de privacidade pelos próximos 30, 40 minutos. Se dê a permissão interna para participar desse
momento e aproveitando o aprendizado que essa experiência vai trazer para vocês. Com os olhos fechados. Isso. Você pode apoiar gentilmente os seus pés no chão, com pernas e braços descruzados. Isso. Nós vamos soltar o pescoço e aí você pode mover o pescoço com a orelha tentando chegar no seu ombro de um lado e a outra orelha tentando chegar no ombro do outro lado. Dê uma chacoalhadinha nesses ombros aí para soltar. Soltar as tensões. Isso. E vá dando sinais ao seu corpo de que este é um momento de relaxamento, mas que ele pode relaxar quando estiver preparado. Ainda com os olhos fechados, nós vamos respirar profundamente 3 vezes, sem retenção. 1, 2, 3. Ótimo. E na medida em que a sua respiração for voltando ao ritmo natural, você pode, sem perceber, ir mais fundo neste relaxamento. Isso. O ar entra pelas suas narinas, é aquecido pelos seus pulmões e sai na expiração, eliminando o ar viciado, eliminando todas as tensões do dia. Isso. Sem que você perceba, o seu coração se acalma. E você atinge um estado de bem-estar, ainda que esteja mais atento a alguns sons externos. Isso. Em seu próprio tempo, à sua própria maneira, conforme você começa a aprender, ainda mais do que antes, sobre a própria maneira de relaxar e deixar acontecer, a sua mente começa a fluir
em direção a um lugar de quietude e de tranquila consciência. Porque você tem uma mente consciente e uma mente inconsciente, que é capaz de ouvir, de compreender e responder às coisas que você quiser dizer, sem que você precise fazer coisa alguma. Sabendo que o seu inconsciente poderá lhe mostrar todas as respostas mesmo após o fim deste encontro. Isso. E na medida em que eu começar a contar de 0 a 5, você pode entrar neste relaxamento mais e mais profundamente, mais e mais seguramente, mais e mais sem esforço. 0. Isso. Caminhando. 1. Para esse lugar de quietude. 2. E de tranquila consciência. 3. Sentindo a emoção de finalmente poder trabalhar a questão do corpo desejado. 4. Visualizando e sentindo esse desejo. 5. Mais e mais sem esforço. Isso. Confortavelmente neste lugar que você se encontra, nós podemos pensar há quanto tempo você vem esperando para resolver esse assunto.
e sua última palavra ainda está aí, de reserva, passando todo um tempo se armando com as palavras finais ou com um momento mais adequado. O que me faz lembrar dos animais da floresta que armazenam nozes, bagos, grãos, se preparando para um inverno prolongado. Eles também reúnem todo tipo de graveto, folha, papel, fios, tudo aquilo que pode colaborar para fazer um ninho caprichado, confortável, como um abrigo mesmo contra o frio, contra o inverno ou até mesmo contra um predador que pode estar à espreita, real ou imaginário. Fico pensando também que talvez a memória das palavras que uma mãe canta para a criança dormir, embalando, palavras de uma suave canção de ninar, repletas de segurança e calor. Isso. E você pode, quando quiser, se sentir embalado por essas palavras. Palavras de uma suave canção de ninar, repleta de segurança e calor. Isso. E você pode ser levado pelas palavras, recordando a palavra que realmente quer dizer. Assim que tiver uma chance, ou quando você puder e quiser. E as chances existem. Isso. Elas existem à medida em que você é levado. Estará reconhecendo alguma parte de você que apenas começou a encontrar uma voz de crença e confiança em si mesmo e em sua habilidade para resolver esta questão de uma vez por todas, para exercitar o seu privilégio, seu direito a ter o corpo e o peso que deseja. Isso. Você pode ter esse privilégio e oferecer a si mesma e a si mesmo grandes porções de autoconfiança, grandes porções de autoabsorção
Isso. Grandes porções de autoestima. Isso. Falando aquela parte de você que conhece as palavras, a canção do seu corpo. Isso. E isso me faz lembrar de uma outra história. A história de uma menina que passou 10 anos de sua infância tendo aulas de canto 2 ou 3 vezes por semana. E ela sentia uma grande dificuldade, às vezes, em ter que deixar de brincar com as outras crianças após a aula e caminhar em torno de 2 quilômetros por dia até a casa do seu professor de canto. Até que ela descobriu que poderia transformar isso tudo em uma grande brincadeira. Isso mesmo. Ela começou a fazer disso um jogo, questionando-se enquanto caminhava quantas pessoas em tantas e tantas casas viviam suas vidas ali rotineiramente, dia após dia. E ela logo sentiu como se não estivesse desistindo de algo, por deixar de brincar com as crianças. O jogo que ela jogava era tão divertido, tão estimulante e compensador, que ela chegava feliz e animada na casa do professor. Estava completamente pronta para começar a trabalhar, exercitando a sua voz, aprendendo a administrá-la e a usá-la exatamente como um instrumento musical. Isso. Mas nem todas as pessoas se dão conta das múltiplas e várias maneiras que existem para se treinar. Mas ela certamente as descobriu. Isso. Exercitando as cordas vocais 3 ou até 5 vezes por semana. Cuidadosamente se monitorando para alimentar a si mesma. Ela era prioridade. Cuidava de si mesma de todas as formas e ganhava em confiança, ganhava em habilidade e autoconhecimento. Isso. E ela aprendeu que é muito mais divertido ser diferente e ter um estilo particular que é só seu, do que ficar se comparando, se preocupando se você se encaixa ou não. Agora, lembrando do nosso tema sobre perda de peso, saiba
que você vai fazer uma escolha de deixar algo que está à sua frente para trás e continuar a sua jornada em busca do corpo desejado, em busca do bem-estar, de uma vida saudável, com mais ânimo e disposição. Saiba que você vai fazer uma escolha de deixar algo que está à sua frente para trás e continuar a sua jornada, lembrando algo que você já esqueceu, que você sabe. Ora, comer é para o prazer. E você esqueceu como experimentar o prazer de se sentir com fome. Isso mesmo, experimentar o prazer de se sentir com fome. O prazer de se sentir saciado. O prazer de se sentir satisfeito. O prazer de dizer não, obrigado. Você pode, sim, comer menos e ter mais. Prazer. Isso. Você pode querer menos e ter mais. Prazer. Você pode também elevar o seu metabolismo, sentir o calor acariciando a sua pele, espalhando pelos seus braços, pernas, enquanto sente o prazer de menos ser mais. Enquanto experimenta a energia aumentada, aquecendo você todo, sentindo o prazer de ter o corpo que deseja. Isso. Muito bem. E você não precisa esperar mais para exercitar sua habilidade, o seu direito de ganhar o corpo que deseja, de ter o corpo que deseja. Isso. Muito bem. Visualize este momento. E comece a se preparar para retornar ao momento do aqui e agora, guardando
somente o que for bom e útil ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e quântico, assim como fazemos com o oxigênio na inspiração. Isso. Muito bem. E descartando tudo aquilo que não tiver utilidade ou não for importante ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e quântico. Assim como fazemos com o gás carbônico na expiração. Isso. Muito bem. E na medida em que eu começar a contar de 5 a 0, você poderá ir voltando gradativamente, seguramente, sentindo-se melhor do que antes. 5. Isso. 4. Você pode lentamente ir mexendo os dedos dos pés e das mãos. 3. Confortavelmente, assimilando tudo o que for importante para esse momento de emagrecimento. 2. Sentindo a sua circulação mais ativada. 1. Sabendo que você poderá ter aprendizados, elaborações, insights, mesmo após o fim desta sessão. 0. Você pode abrir os olhos sentindo-se bem. Quem puder ir dando um okzinho na tela aí pra mim, viu, gente? Ativei os comentários. Podem ir voltando no seu tempo.